Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o mercado sentiu o cheiro de sangue na água, né? Na verdade, principalmente no Brasil, né? Apesar de que no mercado internacional nós estamos tendo uma correçãozinha, né? Então ontem foi um dia de baixa, mas meio que uma rotação, né? O pessoal indo mais para a segurança nos Estados Unidos, né? O Dow Jones está se segurando ali e o Nasdaq, SP500 corrigindo mais. Acho que principalmente pela reunião do Jackson Hole que está acontecendo essa semana, na sexta-feira, que nós vamos ter as novidades aí, dizendo se vamos ter realmente corte de juros ou, na verdade, não vão dizer expressamente, né, mas deixar entre as entrelinhas que podemos ter corte de juros ou se realmente não vai ter nada, tal. Então, o que está acontecendo? Todo mundo está realizando os lucros, né, dessa alta e ficando mais cauteloso para qualquer coisa que acontecer nessa reunião. Isso é o mercado americano. O mercado internacional continua em alta, né, nada de diferente, mas o mercado brasileiro ontem finalmente sentiu aquilo que é o tamanho da trolha do que o Brasil está se metendo, né? Então, na verdade, querer se meter numa briga com os Estados Unidos, onde é óbvio que vai perder, não precisa ser nenhum gênio para saber disso, né? Então, a consequência lá da decisão do Flávio Dino, colocando os bancos numa sinuca de bico, levou ontem os bancos todos a caírem lá de 3% a 6%. Quem caiu mais foi o Banco do Brasil, conforme esperado. E realmente eles estão numa situação bem complicada, né? E aí levou o índice junto, fez uma bela de uma barra, um pirocostou de mais de 3 mil pontos e o dólar para cima, fechando acima dos 5.500, né? Então nós vamos ver tudo isso daí nos gráficos, nada que surpreenda, dado que a gente já vinha falando disso daí faz tempo, né? Então se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como M10, se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelno, tem live todo dia às 8h15 da manhã, se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, vocês veem que a Europa continua se segurando no mesmo lugar, né? O Brasil, obviamente, caiu bastante. E a China aqui, apesar da TSM ter caído, né? Nada de muito mais, na verdade, Taiwan, né? E o SP500 é aquilo que eu falei da rotação de setores, né? Então, os caras que estão mais alavancados e que subiram mais, né? O pessoal começa a colocar grana no bolso dessas magníficas, né? E o resto do mercado está indo bem, né? Então, vai indo para segurança, você vê, ó, o Berkshire ontem subiu e a Lilly também, que a gente vinha falando, né? Walmart, esses caras aí, né? Os bancos aqui não reagiram muito, mas não é nada de se preocupar, vocês vão ver isso no gráfico. Estou começando aqui pelo VIX, né? Veja que apesar de a gente estar tendo uma correçãozinha, ele não subiu muita coisa, continua aqui embaixo. Os juros americanos está com cara aqui, ó, deixou 1, 2, 3, está com cara de que pode cair mais, ou seja, isso aqui está muito na expectativa ali da reunião, né, do Jackson Hole. A Europa, ainda bem que está voltando um pouco depois desse rompimento, né? E o Japão querendo fazer pivô de alta aqui. O Japão não tem jeito, os juros vai subir e é inevitável. Isso aqui é de 30 anos, de 10 anos também está rompendo esse topo aqui, né? Indo para os Estados Unidos, ó, nós temos aqui o SP500, estava fazendo aqueles candlezinhos, né, apertados e tal, aí começou a virar um pouco para baixo. Mas de qualquer jeito, olha, isso daqui está muito parecido com essa situação aqui, né? Vem, dá uma apertadinha e se tudo der certo na sexta-feira, ele faz uma barra assim e aí mete uma alta aqui, né? Então é mais ou menos o que eu estou esperando aqui, a não ser que tenha alguma coisa mais grave, né? Aí se ele perder aqui os 6.200, aí nós estamos falando de uma reversão de tendência, mas difícil, né? Aqui esse rompimento do topo histórico, com a força que a economia americana está, é difícil, né? E aí nós temos aqui a NASA, que também é a mesma coisa, ontem caiu mais, né? Mas olha, está nesse canal de alta aqui, né? Então, ela pode muito bem marcar um fundo mais alto do que esse fundo aqui e continuar o seu zigue-zague de alta sem problema, né? Para quem quiser se defender, no day trade, aqui nos 60 minutos, dá para a gente fazer algumas coisas, né? Então a gente vê aqui a virada, né, do mercado, ele faz o topo, aqui marca o fundo, aí já deixa um pouco mais baixo a viola, deixa um pouco mais baixo a viola, e assim vai indo até que ontem perdeu e fez essa correção. Agora ele está fazendo uma reaçãozinha aqui que é normal, né?
E aí essa reação, vamos ver, né? Se ela vier mais ou menos até essa região aqui e deixar um topo, você pode vender pelos 60 minutos. Lembrando, não é uma posição para você segurar, porque a tendência é de alta, né? Então isso aqui é só para remediar aí a correção, tá bom? E aí a gente vai mantendo a lucratividade. O Dow Jones, veja que ele continua aqui, ó, consolidado, né? Não corrigiu, então ele tem tudo para fazer esse rompimento ainda. O Russell 2000 também não corrigiu, se segurou bem, né? Indo para a Europa, nós temos a Alemanha, que continua espremidinho aqui, esperando o rompimento. O Reino Unido está rompendo, está com cara que vai embora. A França também, se romper aqui, tem compra. Espanha continua na mesma, né? E Itália também. Então, ou seja, a Europa está indo bem, não sei se eles estão contando aí com um acordo da guerra ou não, o que está acontecendo, estão contando com mais corte de juros, mas está indo bem a Europa. Né? A China pode estar marcando aqui um fundo mais alto, né? Zigue-zague de alta, não tem nenhuma preocupação, e o Japão também, zigue-zague de alta, né? Está fazendo correção aqui, assim como ele fez essas outras, e isso é normal, né? Então o preço anda assim mesmo, ele poderia vir até aqui e aí deixar uma nova compra, né? Os mercados emergentes estão no mesmo lugar. O nosso EWZ fez uma bela de uma queda aqui ontem, mas ele está bagunçado, né? Ainda não dá para falar aqui o que vai acontecer. Está com um gapzinho de alta aqui, mas nada demais. E indo para os commodities, nós temos o petróleo, que também está se segurando aqui, porque aqui tem alguns componentes, né? Tem o negócio da negociação. Tem a negociação da guerra aí, se acabar com a guerra, você vai ter mais petróleo disponível, né? E aí esse preço pode perder fundo, ou se por um acaso também se mantiver a taxa de juros sem corte, isso daqui também pode cair porque segura um pouco a economia, né? Ou se tiver corte de juros, esse petróleo pode subir porque você vai ter a economia mais apertada, né? Aliás, desculpa, me confundi aqui. Se tiver corte de juros, esse petróleo pode subir, porque você vai ter a economia andando mais, tudo vai andar. Então você vai ter mais consumo de petróleo. É isso, minério de ferro continua caindo aqui, mas na mesma região de preço. O cobre ainda não conseguiu sair daqui, mas está com cara que vai acionar essa bandeira de baixa, né? O ouro também está de novo testando aqui esses fundos do afunilamento. A prata está com cara aqui que vai fazer uma correção ABC, né? Quando o mercado corrige, é normal esses metais fazer isso, né? Se ela vier nessa região aqui, deixar um falso rompimento, é uma excelente oportunidade de compra, tá? Então, não tem venda na prata, agora precisa esperar. E a platina também, isso aqui está virando uma bandeira de baixa, né? Ela pode cair mais, ela subiu demais, né? Está levando bastante tempo aqui, precisa ter cautela. O DXY. Veja que se os juros forem mantidos, esse DXY tende a se valorizar um pouco. Né? Se tiver corte de juros, ele vai continuar se desvalorizando. E o Bitcoin é um bom termômetro. Né? O Bitcoin está andando na frente agora do mercado, né? Principalmente da Nasdaq. Né? Então ele corrigiu mais, veio testar essa região aqui de suporte. Se ele segurar nesse suporte aqui e começar a reagir, é um sinal de que a Nasdaq e o SP 500 não vão corrigir muito. Se por acaso ele perder e começar a desinvestir aqui para vir testar os 100 mil dólares, aí realmente a gente vai ter uma correção maior. Né? Isso daqui é um termômetro de risco. Né? E o Ethereum, olha, ele já está reagindo aqui um pouco antes de chegar aqui nesse suporte. Né? Eu gostaria que ele corrigisse um pouquinho mais ainda, mas eu não mando nada, né? Se ele começar a fazer zigue-zague de alta aqui, a gente tem que voltar a comprar, tá bom? As magníficas não tem nada de muito especial, só chamar atenção aqui para a NVIDIA, olha só, fez uma correção aqui maior, né? Mas veja que ainda está na mesma região aqui de suporte, né? Ainda não perdeu o fundo, então tá tudo ok. Então vamos para o Brasil agora, que é mais importante. Então, olha, turma, ontem o mercado andou todo alinhado com crise, né? Então, juros metendo uma barrona aqui, né? Ele estava indo na direção certa, né? Que é para baixo. E ontem nós tivemos uma movimentação aqui de 1,2%. É muita coisa para DIs, né? Não deveria ter essa volatilidade toda, mas isso é reflexo aí do que acontece no Brasil.
E o índice meteu esse pirocossô aqui, fechando na mínima, né? Uma barra aqui de 3.500 pontos, desceu 2,5%. Né? Então, nós tínhamos falado, né, que quando ele fez esse movimento aqui, ficou estranho, que se perdesse aqui tinha venda. Né? Então, ontem ele abriu aqui no meio do caminho, foi até uma situação difícil, né? Deixa eu colocar aqui uns 60 minutos. Veja que tinha essa venda aqui, mas era uma venda meio que não estava nem aqui em cima, né? Não, o stop, se você pegasse aqui, o stop aqui estava meio caro, uns 800 pontos, esse stop aqui mais barato estava meio frágil, né? E ele pegou e desceu aqui sem olhar para trás. Então foi uma venda difícil, tá? Teve gente que fez a venda e se deu muito bem, né? Porque desceu o dia todo aqui, pegou os 3.500 pontos, né? Eu, particularmente, postei lá que eu tinha feito essa venda no dia anterior, né? Então, já na expectativa de todos esses rolos, quando ele fez esse sinal aqui, eu vou abrir um swing trade de venda aqui, eu tinha dormido vendido. Então, aqui eu não tive que tomar essa decisão, só deixei o negócio andar, postei lá no Instagram tudo sobre a Bolsa de Valores. Se você não está lá, vai lá na bio do Modé, né? @Modé, e tem lá esse grupo, é um grupo de graça lá, onde a gente posta um monte de coisa, inclusive as nossas operações, tá bom? Então, para hoje, o que eu vou falar? Como desceu muito, normalmente, e chegou aqui numa região de briga, normalmente você tem uma ressaca desse movimento. Né? Então, hoje provavelmente vai ser um dia meio ruim de operar e ele deve ficar por aqui. A não ser que aconteça alguma coisa diferente, seja de escalar mais briga, né? E aí você vai perder o fundo, aí vai ficar bem feio, ou de alguma notícia de amenizar e sei lá, resolver alguma coisa e esse negócio repicar, né? De qualquer jeito, ele virou para baixo agora, não tenha dúvida. Né? Tanto o diário quanto o 60 minutos está para baixo. E o dólar, que está numa tendência de baixa, ontem fez uma barra aqui também muito forte, né? 59 pontos, mais de 1%. É uma barra de respeito. Agora, por que tem esse Fibonacci aqui? Porque isso aqui está caindo, né? Então, veja aqui que a última retração de Fibonacci coincide aqui com esses fundos, né? Então, esse dólar ele poderia muito bem vir aqui na região dos 5.550, 5.560, deixar um topo e depois voltar a cair. Mas aí, de novo, né? Isso se nada, se essas coisas não estressarem mais. Se as coisas estressarem mais, esse negócio aqui vai marcar fundo e vai embora. Por enquanto está difícil de comprar ainda aqui no diário, porque você tem topos de fundos mais baixos, né? Mas 60 minutos já fez pivô de alta, né? Então você tem aqui um belo de um arredondamento, né? Então ele vinha caindo, marcou fundo e virou para cima aqui, rompeu o primeiro pivô e rompeu o segundo pivô. Então agora é só compra no dólar, tá? Principalmente para day trade. Então hoje, se ele abrir aqui e der uma voltada, é a oportunidade de compra aqui. Se ele der um sinal aqui com stop, tem compra, só compra no dólar, tá? As small caps, tá com um cara que vai perder o fundo aqui, né? Não tem muito o que falar. E os bancos foram a atração do dia, né? Você vê, caiu aqui, caindo 3%, né? Caiu bastante, mas ainda tem da consolidação, tá? Não muda nada na vida do Itaú na tendência de alta. O Bradesco, a mesma coisa, né? Também caiu aqui 3,4%, mas continua na mesma região de preço. A Sambi já ficou aqui mais feia, né? A Sambi caiu quase 5% e ela está com cara de que ela pode perder o fundo, né? Então hoje, se der uma oportunidade aqui, nós podemos fazer uma venda na Sambi. Vamos ver se deixa um stop aí para day trade. E o Banco do Brasil, conforme esperado, né, nós tínhamos falado que isso daqui, olha, era um pullback e provavelmente ia ter uma reação. A gente não esperava que fosse uma reação tão forte, né? Mas por conta do Flávio Dino, ele deu esse trade para a gente, né? E deu aqui o 6% de baixa recorde aí dos bancos, né? Então, nós fizemos esse trade aqui, ele acionou aqui, olha, tinha deixado o topo, né? E aqui você tinha um pivô claro, né? Então, quando ele fez isso daqui, fizemos a venda e aí pegamos aqui a maior parte do movimento, tá? A Vale continua na mesma e a Petrobras também continua na mesma, tá? Então é isso aí, turma. O mercado pesou, vamos ver se as coisas continuarem assim. Tem que seguir o gráfico, vocês viram que mesmo com essas turbulências, o gráfico está reinando, né? O gráfico do Banco do Brasil estava uma venda clara, né? O índice tinha uma venda clara, o dólar não tão claro, porque ele vinha caindo, mas no sistema já estava com cara de que ia subir.
Então assim, segue o gráfico que você vai se dar bem, tá bom? Então se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, se embora, deixa o seu like, se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodão, tem live todos os dias 8h15 da manhã, se quiser operar com a gente também, deixa o link na descrição do vídeo.